Bom dia, irmãos amigos. Hoje, segunda-feira, iniciando a nossa semana, dia 10 de dezembro de 2018. Ontem foi dia do Senhor, eu imagino que, assim como eu, minha família, vocês também, principalmente meus amigos cristãos, passaram este dia louvando a Deus no serviço santo da sua igreja, no serviço santo da adoração pública. Pois bem, hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que é muito pertinente aos nossos dias. Trata-se de como nós devemos reagir quando nós somos atacados na nossa reputação. Tem um livreto curto, fácil de ler, porque ele é bastante resumido, do A.W. Tozer, mas ele é muito precioso. Ele chama-se 5 votos para se obter poder espiritual. Esse servo de Deus escreveu este livro com a intenção de estabelecer um estudo onde ele apresenta 5 princípios básicos, elementares, para que possamos manter uma comunhão viva com Deus e assim termos poder do Espírito Santo na nossa vida para viver a vida cristã. O primeiro destes votos, que ele chama de votos, que na realidade são compromissos ou propósitos que o cristão deve perseguir, trate seriamente com o pecado. O pecado é coisa séria, é coisa grave, é arrasador, separa famílias, separa irmãos, nos separa principalmente de Deus, e é tão sério, tão grave que Deus precisou enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para providenciar a solução do pecado, que foi a morte e morte de cruz. O segundo voto, o segundo propósito, o segundo alvo, objetivo deve ser: não seja dono de coisa alguma. De fato, nosso coração muitas vezes está empenhado em adquirir coisas, em correr atrás de bens, em ser dono de alguma coisa, de alguma propriedade, de algum recurso, e isso muitas vezes nos sufoca e nos tira a visão correta de dimensionar aquilo que é mais importante, daquilo que é mais prioritário em nossas vidas, que deveriam ser nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, com a nossa família. O terceiro e o quarto voto, que me interessa mais nessa reflexão desta manhã, o terceiro voto diz: nunca se defenda. E o quarto voto diz: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nós temos um instinto natural humano de autodefesa, autoproteção. Quando somos atacados por alguém, principalmente no campo moral, quando somos atacados na nossa reputação, quando alguém diz alguma coisa má a nosso respeito, seja ela verdadeira ou não, seja ela uma difamação ou uma calúnia, o nosso instinto natural é correr logo para nos defender, Mas quando eu li esse livro de A.W. Tozer já há alguns anos, e sempre tenho lido ele recorrentemente, eu percebo que a maior bênção é não se defender. É deixar que Deus nos defenda. É deixar que Ele levante outrem para nos defender. Descansar nele. A palavra de Deus recomenda em diversas passagens que nós não devemos dar lugar à ira, nós não devemos dar lugar à vingança pessoal, mas nós devemos confiar em Deus, o nosso vingador, aquele que é justo, que vê todas as coisas, e sua justiça é perfeita. Quando nós repousamos nessa confiança de saber que Deus é melhor juiz do que nós, isso traz paz para o nosso coração. E isso confunde os nossos adversários, os nossos inimigos, que acabam se embaranhando nas suas próprias denúncias vazias. Mas quando nós nos empenhamos em correr atrás para desfazer o fogo que se iniciou na floresta, nós vamos nos queimar. E provavelmente é quase impossível que consigamos êxito em tentar reverter uma situação que foi provocada por uma calúnia ou difamação. O que nós basicamente estamos correndo atrás para defender nessas situações? É a chamada reputação. Reputação, meus irmãos,
é o que os outros pensam da gente, é o que os outros pensam que você é. Quando você está preocupado demais em proteger a sua reputação, significa que você está dando muito valor ao que as pessoas pensam a seu respeito. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus sermões, alguns anos atrás eu ouvi esse sermão dele, gravei esta ilustração que ele deu, de um fato verídico, ocorrido lá nas bandas do Espírito Santo. Ele nos conta que havia uma senhora, uma irmã em Cristo, que tinha uma desavença séria com o presbítero de uma das igrejas lá, e ela enviou uma carta desaforada para este presbítero, lhe imputando várias acusações e injúrias, e descarregando, desabafando com ele, chamando ele de poucas coisas boas e muitas más. Este presbítero então, este irmão, quando pegou essa carta e leu, a primeira reação imediata dela foi aquela que eu disse no início do vídeo, um instinto natural de se defender. Mas logo em seguida ele orou, foi orar e chorar. E de repente veio sobre ele uma convicção tão grande de pecado e ao mesmo tempo uma paz tão grande de saber que Deus o perdoa e o havia perdoado, que ele resolveu escrever uma carta-resposta àquela irmã. E nesta carta ele dizia: minha querida irmã, se você soubesse o que Deus sabe sobre mim, você não diria que eu sou isso tudo que você disse. Você diria que eu sou muito pior do que isso, porque eu sou um pecador, redimido pela graça de Deus e perdoado tão somente pela sua misericórdia. Meus irmãos, essa carta impactou esta irmã e mudou completamente a visão dela, destas coisas. E é assim, quando nós humildemente nos recolhemos e deixamos o Espírito Santo de Deus agir, e deixamos que Deus faça a nossa defesa, usando os meios que Ele quiser, recursos que Ele quiser, Ele o fará. Não importa o que as pessoas pensam sobre você, certamente você é muito pior do que elas pensam. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E os pensamentos que Deus tem para você, segundo Ele mesmo diz na sua palavra, são pensamentos de paz, são pensamentos de amor, são pensamentos de perdão. Aproprie-se disso. Por fim, o quarto voto, antes do quarto voto, o quinto é: não aceite qualquer glória. Fuja de elogios que busquem a glória para a sua vida. Sempre transfira a glória a Deus. Mas o quarto voto é: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Se o terceiro está mais numa voz passiva, nunca se defenda, esse quarto voto, ligado ao terceiro também, diz respeito às difamações e calúnia, é um conselho para os difamadores, caluniadores, que muitas vezes fazem isso na ignorância ou absolutamente na carne. Não passe, irmão querido e irmão amado, adiante qualquer notícia, qualquer comentário, qualquer esboço de palavra que possa prejudicar seu irmão, seu próximo, seu líder, seu pastor, alguém da sua comunidade, porque isso também é pecado. A Bíblia nos instrui, eu já falei isso em outro vídeo, a cobrir a nudez do nosso irmão e não a desvelá-la. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados, e é verdade. Se aquilo que você sabe do seu irmão, do seu próximo, do seu líder, do seu pastor, é algo que vai prejudicá-lo, não passe adiante. Ainda que seja verdade, não passe adiante. Se você quer realmente, biblicamente, tratar desse problema que você identificou, trate nos trâmites que a Bíblia ensina. Mateus capítulo 18, procure seu irmão, converse você e ele, confronte-o. Ore a Deus para que lhe dê palavra de sabedoria, e se Deus tocar no coração do seu irmão, ele vai se arrepender e confessar o seu pecado, você ajudará o seu irmão na sua restauração. Se não, leve 2, 3 testemunhas, se não adiantar 2, 3 testemunhas, leve diante da igreja, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, apresente uma denúncia formal ao conselho da igreja ou ao presbitério, para que o seu irmão tenha o direito também de se defender no contraditório e também possa ser biblicamente disciplinado se for considerado culpado de aquela falta, e se a falta for realmente grave e requerer
uma disciplina eclesiástica, mas não passe adiante aquilo que pode prejudicar alguém. Não seja coviteiro, não seja boca de Satanás, não seja acusador do seu irmão. Seja uma bênção na vida do teu irmão. Até na vida do teu inimigo, o Senhor Jesus Cristo ordenou que devemos ser uma bênção. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Irmãos, é desta forma que nós vamos colaborando no reino de Deus e crescendo mutuamente em amor e graça, edificando a igreja do Senhor, dando bom testemunho do seu nome e glorificando a Deus, ajudando a levar a carga uns dos outros. Coloque-se no lugar daquele que está sendo difamado e caluniado. Sinta o peso que ele está carregando nas costas. Ajude-o. Que o Senhor te abençoe, que te dê um dia maravilhoso na presença dele. Reflita sobre essas coisas. Grande abraço.